Oi, queridos, graça e paz, espero que você esteja bem, né? Bom estarmos aqui. Seria melhor, claro, se estivéssemos juntos pessoalmente, né? Eu entendo que as aulas presenciais são mais produtivas na questão de produção de perguntas, né? E a gente vai se envolvendo, a gente vai ficando junto, vão surgindo, né, novos questionamentos, e é muito legal essa interação com o aluno. Mas nós continuamos aí, né, nessa quarentena em casa, e a gente vai estar juntos, né, aqui pelo vídeo, tá bom? Tô ajustando aqui o celular, ok? E a gente vai estar junto aí para celebrar, estudar, né, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o exílio, tá? O exílio, ele é uma parte muito importante da história de Israel e ocupa também uma boa parte dos escritos do Antigo Testamento. Alguns profetas se levantaram na época do exílio, né? Algumas profecias, por exemplo, Daniel, as profecias apocalípticas de Daniel, elas acontecem na época do exílio. Então a gente precisa dar uma atenção a essa questão, né? O celular está caindo aqui, deixa eu só ajustar ele aqui. Dar uma atenção a essa questão do exílio no Antigo Testamento, ok? Então vamos lá. O exílio, exilar pessoas, o que é exilar pessoas? É você tirar pessoas de um local e levar para outro. Isso acontecia muito nas guerras, né? Um povo vencedor, ele levava pessoas daquele povo vencido e levava para sua terra, né? Por exemplo, na época de um faraó chamado Tutmoses III, ele guerreia contra Canaã, tá? E ele leva muitos cananeus para o Egito, tá? Como exilados. Na verdade, levar pessoas de um povo vencido para um povo vencedor tornava aquele povo escravo de quem os derrotou. Então, por exemplo, no caso aqui de Tutmoses III, os cananeus que foram conduzidos ao Egito, ali ao chegarem se tornavam o quê? Escravos, tá? Então, o povo vencido ele sempre era escravizado e algumas vezes exilado. Era impedido de celebrar o seu Deus, era impedido de ter a sua particularidade religiosa, cultural, né? E eles precisavam se adaptar ao estilo de vida daquele povo que o venceu. Vocês lembram, por exemplo, naquela história de Naamã, o sírio, né? Que ele era leproso, e aí uma menina que foi levada cativa dentro dos filhos de Judá, lembra disso? Ela fala assim, meu Senhor, se eu estivesse lá em Israel, né? Então aquela menina que foi levada, ela foi levada na condição de despojo de guerra. Um povo exilado, um povo vencido, ele era considerado um despojo de guerra, né? Era um troféu, era um prêmio, né? E esses prêmios eles eram permitidos naquela época, isso era permitido. Hoje, né, graças a Deus, isso não é mais. As guerras, elas possuem leis muito específicas e não fique preocupado, assim, não fique pensando que isso é algo de hoje, mas a guerra possui leis desde da antiguidade, né? No Antigo Testamento a gente vê várias leis falando, né, instruindo sobre a guerra. Então, na verdade, assim, isso era muito comum. E era comum também entre Israel e Judá, tá? Não pense, a gente às vezes lê na Bíblia e a gente está lendo o Antigo Testamento e às vezes a gente se confunde Israel e Judá. Lembre você que eram duas nações distintas. Lembre você que a rivalidade entre norte e sul, ela não começa depois da morte de Salomão. Mas lembra que eu falei sobre tribalismo, né? Algumas tribos elas vão se ajustando com outras tribos e vão se ajuntando, né? E vão formando tribos mais fortes, né? Então havia já essa separação entre Reino do Norte e Reino do Sul. No período dos juízes, alguns juízes governavam só no norte, outros apenas na parte nordeste, outros apenas na parte sul,
né? Não havia uma totalidade, ok? Então, na verdade, já existia isso. 2 Crônicas 28, versículo 8, ela nos fala a respeito de judeus sendo levados cativos para Israel e também de Israel para Judá. Vamos abrir 1 Crônicas? Deixa eu pegar aqui 1 Crônicas 28, versículo 8. Aqui. Oh, perdão, é 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 8. Eita, trem. Estou abrindo a Bíblia aqui no computador, abri 2 Coríntios. Gente, essa quarentena faz isso, a gente fica confuso. Aqui, 2 Crônicas 28, versículo 8. Olha só. E os filhos de Israel, 2 Crônicas 28, 8. Os filhos de Israel levaram presos dos seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Então, o exilar pessoas acontecia até nas guerras, nos problemas, né, entre Israel e entre Judá. Tá? E o que é interessante também é que o exílio ele foi utilizado como advertência para os israelitas. Deus sempre advertiu os israelitas, dizendo o seguinte: olha, se vocês não obedecerem, se vocês não continuarem fiéis ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Vocês serão exilados, vocês serão tirados da sua terra. Né? Isso era uma vergonha medonha. E o que acontece também é que, na verdade, durante algum tempo em Israel, aconteceu o que a gente chama da teologia de Sião. O que é teologia de Sião? Os israelitas acreditavam que estando em Israel, estando dentro de Sião, dentro de Jerusalém, eles estariam seguros, porque ali é a cidade do rei, do grande rei, né? Do Senhor dos Exércitos. Então eles acreditavam que estando dentro de Jerusalém, nada de ruim aconteceria. E aí eles pecavam, né? Se afastavam do Senhor, se afastavam dos mandamentos de Deus, mas acreditavam que estando ali em Jerusalém, nada de ruim ia acontecer com eles. Né? E a gente sabe que isso acontece. Tá? Segundo Reis 15, 19, por exemplo, existe um rei chamado Teglat-Falazar e ele invade Israel. Né? O rei assírio também, a Síria, ela invadiu Israel, né? A Babilônia invadiu Israel, mas sendo que cada povo tinha a sua particularidade. Por exemplo, Nabucodonosor, ele vai deportar, né, os habitantes de Judá, ali de Jerusalém, ele vai deportar esse povo para onde? Para Babilônia. E você lembra que Daniel vai junto, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Azarias, esse povo. Então, o que vai acontecer? O que Babilônia faz? Babilônia tem um entendimento. Ela pega os povos vencidos, leva para Babilônia, para que eles possam aprender a cultura e a religião babilônica. E a gente também precisa, irmãos, ter uma coisa em mente. As guerras não definiam apenas a força de um povo. As guerras definiam a força de um Deus. Quando um povo vencia o outro, significava que o Deus daquele povo era superior ao Deus do povo vencido. Então, cada vez que Israel perdia uma batalha, cada vez que Israel era derrotado e era levado cativo, a gente coloca aí Israel e Judá no meio, a vergonha não era só pelo povo, a vergonha também era pelo Senhor. Por isso a vergonha dos sacerdotes,
Por isso a vergonha do povo que confiava e cria no Senhor. Porque a derrota não era só do exército de Israel, a derrota era do Deus de Israel. Para o povo daquela época, ser vencedor significava que você dominava politicamente um povo, economicamente aquele povo e também religiosamente. Por isso que na Babilônia vai fazer o quê? Levar os cativos de Judá, de Jerusalém, até a Babilônia, para imprimir neles as leis e os costumes de Babilônia. E é nessa época, em Babilônia, que o povo ele vai começar a perder a sua originalidade. E chega ao ponto do povo de Israel começar a perder a língua. Por pouco, né, o hebraico não foi esquecido em Babilônia, por pouco. Porque eu já falei aqui, o hebraico é uma língua, o hebraico antigo é uma língua sem vogal, era uma língua sem vogal. Então era muito mais fácil você aprender o babilônico do que você manter o hebraico antigo. E aí o que acontece nessa época? Surgem os massoretas, né? E eles começam a colocar o que a gente chama de sinal massorético, né? no alfabeto hebraico, tá? Que era para quê? Para que o povo não esquecesse a língua, para que o povo não esquecesse, né, a sua origem. Lembra que eu falei, Deus sempre vai contra a mistura. E o que Babilônia tenta fazer, o que a Síria tenta fazer, os medo-persas tentam fazer, é imprimir uma cultura vencedora. Repara só hoje, né, no Brasil, nossa aula não é teologia e cultura, mas repara hoje no Brasil. A nossa cultura, ela vem sendo impregnada ao longo dos tempos, né, desde quando Portugal aporta na Bahia. A gente vem sendo impregnado de uma cultura que não é nossa. E hoje em dia, nós vivemos uma cultura muito americanizada. Nós aportuguesamos palavras que não são do português, mas são americanas, né? Deletar, por exemplo. Delete é um comando de computador, é uma tecla no computador. E a gente criou, delete isso aí, né? Printa a tela, print, né? E tantas outras coisas. Dá um like aí, quantos likes você tem, né? A gente está americanizando muita coisa. Fast food, food truck, né? Antigamente era barraquinha, agora é food truck, né? Então a gente precisa ter esse cuidado na nossa vida. E Deus tinha esse cuidado, porque Deus deu uma cultura própria, uma identidade própria para Israel. E essa identidade, ela era o quê? Ela estava se perdendo em Babilônia. Tanto que Nabucodonosor, o que ele faz? Ele torna Judá província. Torna Judá província de Babilônia. E nomeia para ali um governador, né? um responsável. Né? Quer ver só? 2 Reis 25. Isso aí. Cadê? Vamos ler aqui 2 Reis 25. Você abre comigo aí. Versículo de 1 até o 12. Olha só. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acampou contra ela e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Então, olha só, quase 2 anos de sítio em Jerusalém. Jerusalém resistiu por 2 anos. Ao 9, mais ou menos, né? Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus, lê aí babilônios, tá? Perseguiu o rei e os alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército dispersou. Tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês,
Este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor estava reinando já há 19 anos em Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. Jerusalém foi devastada, tá? Isso aconteceu mais ou menos em 587 a.C., 587 a 583 a.C., foi a derrota de Jerusalém, a queda de Jerusalém pelo Império Babilônico, tá? Tudo foi destruído, tudo, né? O templo foi destruído, as muralhas foram destruídas, né? As portas queimadas. Você lembra lá de Esdras e Neemias, né? Quando ele anda pelo monturo, pelos escombros da cidade, alguns lugares o cavalo nem passava, ele tinha que descer do cavalo para andar. Era o relato da cidade destruída por Nabucodonosor. Todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Muitas brechas, né, dos muros foram criadas. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Então esse é o texto que fala da invasão de Nabucodonosor e da tomada e destruição de Jerusalém. Quem ele levou cativo? Todo mundo. Quem que ele deixou ali na província da Babilônia? Né? O versículo 12 fala, os mais pobres, aqueles que não tinham condições nenhuma. Deixou para quê? Para se tornarem vinheiros e lavradores, para cultivar, para dar subsistência a quem? A Babilônia. Ok? Então isso era muito comum, era um meio de castigo, né, que Deus usou contra Israel, contra a rebeldia de Israel, contra a desobediência de Israel em guardar as suas leis. A gente vai se lembrar que Israel sempre foi um povo complicado, né? Não somente Israel, a gente é assim também, né, gente? De guardar e obedecer os mandamentos do Senhor, sempre. E a Bíblia sempre fala, se a gente for obediente, a bênção. Se a gente for desobediente, existem maldições que Deus permite que venham sobre a nossa vida. Não é verdade? Então vamos lá. Cadê? Qual foi a maior crise? Né? Acho que o exílio foi uma das maiores crises que Israel passou. Eles passam 70 anos em Babilônia. É um tempo muito grande. Dá mais ou menos para uma geração inteira deixar de existir. A gente sabe que naquela época a taxa de mortalidade, né, a expectativa de vida, a expectativa de vida era muito baixa. Hoje, graças a Deus, nós temos uma expectativa maior e melhor no mundo que nós vivemos, mas naquela época não. Você chegar à fase adulta já era uma vitória, você ser um ancião, e por isso que os anciãos eram muito respeitados, era uma grande vitória, né? Então eles passam 70 anos ali, 70. E qual é a maior crise? A maior característica dessa crise? É que Israel começa a perder a característica de povo de Deus. Eles começam a perder a identidade de Israel. Por quê? Qual era a centralidade de Israel? O culto ao Senhor, o culto a Yahvé. Essa era a centralidade desse culto. Como é que era a manifestação? Israel sempre teve algo para olhar e saber que ali Deus se manifestava. Era no deserto o tabernáculo de Moisés, depois o tabernáculo de Davi, né? Depois a construção do templo de Salomão. Então, aonde se manifestava a presença de Deus? Aonde estava manifesta, clara, notória, visível a presença de Deus? Nos tabernáculos e no templo. Por que nos tabernáculos e no templo? O que tinha lá? A Arca da Aliança, símbolo maior da presença de Deus sobre um povo. Tá? Então, quando eles foram para a Babilônia e o templo foi destruído, cadê a arca? Cadê o templo? Cadê a identidade cultural? Falando de culto, né? Cultural não, de culto. Né? A identidade litúrgica, fica melhor assim, de Israel. Começa a se perder aonde? Em Babilônia.
porque eles passam a ser ensinados em Babilônia. Lembra de Daniel, capítulo 1? Qual é a função dos príncipes estarem ali? Comendo da corte, aprendendo a se tornarem babilônicos. Então, na verdade, as referências principais de Israel haviam terminado. A identidade já não existia mais, estava se perdendo, né? Que era o rei, a lei, a arca, a terra, o templo. E conforme eles foram abandonando aquilo, né, eles foram perdendo a certeza da presença de Deus no meio deles. E aí a gente vai entrar em Lamentações 5,16. Abra aí comigo aí. Lamentações 5,16. Por que eles vão perdendo? E aí Jeremias, né, que é o profeta do exílio, um deles, né, mas talvez seja o mais famoso, ele vai lamentar e vai chorar. Olha o que diz o versículo 16 aí de Lamentações 5. Cadê? Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. É claro que aí não está falando só da raposa, o animal, mas é uma lamentação falando de quem? Do governo babilônico sobre Israel. Por quê? Nessa época, Israel pertencia a quem? Um rei estrangeiro. Quem tinha ficado lá em Israel? Os mais pobres, para serem o quê? Lavradores e vinheiros. Cuidava das vinhas e do campo para produzir alimento para quem? Para a Babilônia. O que a raposa faz? Ela rouba o fruto da terra de uma pessoa, né? A raposa é meia ladra. Então, há uma metáfora aqui falando não é das raposas, dos animais, mas está falando de babilônicos que vêm com a única função de pegar o fruto da terra e levar para a Babilônia. Tanto que Israel, ele tem uma dependência do Senhor muito grande e ele exalta o Senhor pelo fruto da terra. Tanto que as suas ações de graças pelo alimento, né, pelo vinho, era sempre assim: bendito seja o Senhor que nos concede o fruto da vinha, bendito seja o Senhor que nos concede o fruto da terra, né? Era como se fosse esse agradecimento que a gente faz na hora do almoço, né? Te damos graças, Senhor, pelo alimento. Era ações de graça dele, por quê? Porque Deus concedeu o fruto da terra. Deus concedeu o fruto da terra, né? Só que agora tinha um rei estrangeiro, tá? E esse rei estrangeiro decidia os destinos do povo de Deus. Irmãos, isso é uma crise muito grande, religiosa, tá? E também de identidade. Tanto que acontecia naquela época, né, profetas surgindo, dizendo o seguinte: olha, esse exílio vai durar pouco, fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente está voltando para casa, daqui a pouco a gente está voltando para Israel, o Senhor não nos desamparará. E qual é a palavra profética de Jeremias? Edificai casas, né? Casai, gerai filhos, né? Porque vocês vão ficar aí 70 anos. É o tempo do exílio que Deus profetizou, né? E a profecia de Jeremias, ela vai encontrar um eco na palavra profética de quem? De Ezequiel. Porque nesse período do exílio aqui, irmãos, é o período que mais o movimento profético ele se torna mais evidente, mais acentuado, podemos dizer assim, né? O profetismo ele surge não, ele ganha força, né? Na época do exílio. Ezequiel 11:22, por exemplo, queria muito que você não somente ouvisse as aulas, mas que você lesse também as referências bíblicas, tá? Todas essas referências, o que eu estou falando, tá no texto sobre exílio. O tema do capítulo é o exílio entre a queda de Samaria e o retorno dos exilados, tá? Êxodo 11, Ezequiel 11, versículo 22. Cadê?
olha só. Para que andem nos meus 20... aqui. Vamos começar do 17, né? Porque a gente vai até o 25. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde foste lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. É claro que se um rei estrangeiro domina sobre um povo, ele vai colocar no templo, onde era o templo daquele povo vencido, os seus deuses, tá? E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porque é muito claro para o israelita, é muito claro para o profeta e para o povo de Israel, né? Israel e Judá naquela época, que o exílio foi consequência dos pecados e da desobediência dele, do afastar-se de Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou a Caldeia, terra dos caldeus, leia-se Babilônia, para os dos cativeiros, em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu sobre mim a visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Os irmãos se lembram talvez seja a visão mais conhecida de Ezequiel, que é a visão do quê? Do vale de ossos secos. Lembra disso? Por que os ossos estavam secos? Depois você lê lá em Ezequiel 37. Porque a Bíblia diz, secou-se a esperança. Conforme o tempo de permanência no exílio foi passando, acabou a esperança para Israel. Acabou a esperança para aquele povo, secou a esperança. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento na nossa vida. Deus manda que Ezequiel profetize sobre os ossos secos, porque na verdade, enquanto Ezequiel via um vale de ossos secos, Deus via ali um exército de homens, um exército, ele via o povo dele, né? Um povo dele que se tornou osso, que se tornou escravo, que se tornou cativo, pelo quê? Pela desobediência. E na medida que o cativeiro foi perdurando, isso foram 70 anos, irmãos, teve gente que nasceu em Babilônia e talvez tenha morrido em Babilônia. Tá? Teve gente que veio de Israel, sabe, e morreu em Babilônia, nunca voltou para Israel. São algumas situações que a gente precisa entender, né, o custo da desobediência, o custo da desobediência, de desobedecer às leis, de desobedecer os mandamentos do Senhor, né? E é nesse tempo aqui, na fase mais aguda de Israel, é que vai surgir um profeta, tá? E aí é o que a gente chama de Deutero Isaías, ou segundo Isaías. Eu vou falar sobre isso, tá? Dá só uma pincelada aqui, depois a gente vai tratar disso com mais profundidade. Mas o livro de Isaías, ele não é atribuído a apenas um Isaías. Na verdade, a historiografia, ela acredita que foram 3 homens que profetizaram dentro do mesmo espírito, no mesmo tempo, para o mesmo povo. Então a gente chama de Isaías, Deutero Isaías e Trito Isaías. Tá? Então o Deutero Isaías, ou o segundo livro de Isaías, é do capítulo 40 até o capítulo 55, que na verdade a gente pode chamar de um livro de consolação. Se você ler do 40 ao 55, Deus não está descendo a lenha. Deus está dizendo assim: vós que sois meu vermezinho de Jacó, não temas, porque eu sou contigo, né? São palavras, canta alegremente, ó filha de Sião, ó estéril, né, que não teve filhos. Deus vai levantando, aparece também o
Isaías 53, que fala do renovo, da vinda do Messias, não é? Então é como se fosse assim, Deus está trazendo um alento, Deus está trazendo um consolo. Ele sabe que 70 anos é muito tempo. E para que o povo não perdesse a esperança, e aí a gente se lembra de Ezequiel, o Vale de Ossos Secos, Isaías é levantado para quê? Para profetizar consolo. O Deutero Isaías, né, que a gente chama, o Deutero Isaías, ele é chamado, ou segundo Isaías, ele é chamado para quê? Para consolar Israel. Irmãos, às vezes, né, a gente precisa entender algumas coisas. A crise do exílio e tudo que Israel passou no exílio tem uma oportunidade de que os livros proféticos, que a gente chama de literatura profética, fosse canonizado, né? Entrou no cânon do Antigo Testamento protestante, né? E também da NAC, entrou a que a gente chama de literatura profética. Amós e Oséias, por exemplo, né? Isaías, Miqueias, são exemplos de literaturas proféticas e de profetas que profetizaram naquela época, né? Quem não se lembra daquela palavra, a glória da última casa será maior do que a primeira, glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu prefiro a tradução que fala da última casa, porque se a gente for pensar em um repouso para a arca, né? O templo de Salomão era o terceiro, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi, templo de Salomão, né? E aí vem o quarto, né? Profetizado sobre Ageu, por Ageu, né? Então, o que acontece? Qual foi a causa do exílio? E aí a gente vê vários povos, tá, gente, que usaram esse argumento de exílio, né? Os assírios, os babilônicos, Israel e Judá algumas vezes, os medo-persas, tá? Então, mas talvez o mais importante para Israel, guarde isso é importante para você saber, o mais importante talvez tenha sido o exílio babilônico, né? Até hoje, os judeus, eles dividem a história deles entre o período do primeiro templo. Que período é esse? De Abraão até o exílio babilônico, quando Babilônia invade e destrói Jerusalém, e o período do segundo templo, que vai de quando a quando? De 538 até 70 depois de Cristo, tá? Então, a gente em alguns estudos teológicos, estudos historiográficos do Antigo Testamento, se fala muito também de período pré-exílico e período pós-exílico. Que exílio foi esse? Babilônico. Foi o mais marcante para os judeus, né? Foi o mais pesado, o mais triste, o mais dolorido. Lembra, tem um salmo que diz, quando nós nos assentávamos, né, sobre as árvores de Babilônia, penduramos ali os nossos instrumentos e chorávamos, né? Então foi o mais dolorido, o período de Babilônia. Não estou dizendo que existe uma guerra que seja menos dolorida do que a outra, mas o babilônico, o exílio babilônico para Israel foi mais dolorido. Por que o segundo templo dura até 70 depois de Cristo? Quem se lembra aí? O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? A destruição, né, de Jerusalém e a destruição do templo, tá? Então eles mantêm, aí já é o templo de Herodes, é o templo reconstruído, né? E aquele templo ele é destruído em 70 depois de Cristo, tá? Depois do exílio, depois de Babilônia, Judá deixa de ser uma nação independente. Lembra que os assírios já haviam destruído Israel. Lembra disso? Primeiro foi os assírios, destruíram Israel. Destroem Samaria, destroem Israel, sobra Judá. Judá caminha nos mesmos pecados de Samaria e acaba sendo levado para o cativo babilônico. Agora, depois de Babilônia, Judá nunca mais se levantou como nação independente. Claro, até no nosso século XX. Tá? Eles passaram a serem colônia de certos impérios, tá? E aí veio o Império Persa, Medo-Persa, o Império Macedônico ou Império Grego,
tá? E o Império Romano. Então, durante esse tempo, né, ele nunca mais foi, eles voltaram, retornaram, reconstruíram o templo. Lembra que o templo reconstruído, ele era muito simples, tá? E o povo chorava, os anciãos choravam, porque eles se lembravam do templo anterior. E aí quem são esses anciãos que se lembravam? São as pessoas que voltaram de Babilônia já idosos, mas saíram novos de Israel. E voltaram bem idosos e se lembravam. Não era assim, não era assim, ele era maior, era isso, era aquilo outro, né? Então eles choravam, porque eles falavam assim, ó, esse templo não é o mesmo. Por isso que vem a palavra, né, agora da segunda casa, da última casa, será maior do que a primeira. Mas depois disso, Judá nunca foi uma nação independente. Eles ficaram se tornando colônias, né, sempre sendo governados por um povo estrangeiro, por um império estrangeiro. E a gente pode dizer assim que a ideia de Bíblia, tá, gente? A ideia de Antigo Testamento, de palavra do Senhor, vai surgir nesse tempo, justamente em Babilônia, que eles vão começar a dar valor, não que não dessem antes, mas nesse momento de afastamento, de descaracterização da nação de Israel, da nação de Judá, é que eles vão dar valor e eles começam a guardar os livros. Eles começam a colecionar, essa é a palavra, né? Colecionar os livros para servir de apoio na liturgia deles e no ensino. Olha, se a gente vai ter que ficar aqui 70 anos, então não vamos perder a nossa fé. Não vamos perder a nossa religiosidade, a nossa cultura, a nossa liturgia. Então nós vamos manter, nós vamos começar a guardar esses livros, tá? Nós vamos começar a catalogá-los, nós vamos começar a colecioná-los para que eles possam servir de apoio no ensino e na liturgia, tá? Então a gente pode falar que no período babilônico eles começam já a formar o que hoje seria o nosso cânon do Antigo Testamento, tá? Nessa época também, tá? Mas que vai terminar não em Babilônia, mas depois no período Medo-Persa, é que se termina a compilação dos Salmos e de Provérbios de Salomão, tá? Então só lá no período do Império Medo-Persa, que vai ser o próximo vídeo, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, é que eles vão terminar de concluir, tá? de catalogar, por exemplo, assim, os Salmos, os cânticos, né? A grande maioria de Davi, tem algum de Moisés lá, tem alguns de outros que nós não conhecemos, tem Asaf, tem Salomão, e os Provérbios de Salomão que passaram a ser escritos, catalogados para a posteridade. Tá bom? Deus te abençoe, até o próximo vídeo aí, e que a gente possa continuar juntos, continuemos orando, né, pela presença do Senhor, para que esse tempo cesse, para que essa epidemia termine, né, e que a gente possa voltar, né, a reiniciar, né, a nossa normalidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Teu nome pela vida desse Teu filho e filha que está nos ouvindo, vendo nesse momento, nessa aula, ó Deus amado, do seminário de teologia, Deus, da matéria de Antigo Testamento. Que o Senhor venha a nos abençoar, ó Deus, de maneira sobrenatural. Cada aluno e aluna, cada família, as dificuldades que nós sabemos do ministério, ó Deus, as dificuldades que nós sabemos do seminário, de estudar, ó Deus, remotamente, mas que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Toma a nossa nação, toma o Brasil, Senhor. Abençoa esta nação, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Até a próxima aula.